Olá, meus irmãos. Fiz esse vídeo para mostrar realmente que o propósito de Deus é formar e estabelecer uma família universal, composta de filhos, pais, mães, avós e netos. Este vídeo é exclusivo para mostrar quem nesta família são especificamente os irmãos de Cristo, e não seus filhos. E também que sua esposa é também sua própria irmã, ou seus próprios irmãos. Fiquem tranquilos, pois isso não pode ser classificado como incesto nem como poligamia, porque o casamento de Cristo com seus irmãos é em sentido espiritual. Em outro vídeo, assim que acabar essa série, falaremos quem serão os filhos de Cristo, também quem é a mãe e o pai de Cristo, e também quem será o avô e a avó dos filhos de Cristo com sua esposa. Mas primeiro vamos terminar esta série de Mateus 24. Nossa pista está em Hebreus capítulo 2, versículo 11 ao 18, e notaremos uma nítida semelhança nestes textos com a igreja e os irmãos de Cristo. O versículo 11 a 13 nos diz, os versículos 11 a 13 de Hebreus capítulo 2 nos diz: Porque tanto aquele que santifica como os que estão sendo santificados provém todos de um só, e por esta causa ele, que é Cristo, não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: Declararei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja louvar-te-ei com cântico. E novamente terei nele a minha confiança. E novamente, aqui estou eu e as criancinhas que Deus me deu. Nesses 3 versículos mencionam aquele que santifica, que é Cristo, e os que são santificados, que são seus irmãos. Agora vejamos a similaridade que essa declaração a respeito de seus irmãos tem com a igreja. Referente a Cristo e à igreja, Efésios 5:27 diz: E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Neste mesmo contexto, os versículos 22 ao 33 deste mesmo capítulo de Efésios mostra que Cristo, depois de santificar sua igreja, a recebe como esposa. Mas este é um mistério que vamos entrar quando estudarmos sobre o ensino de batismo descrito em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Outro detalhe é que nesses 3 versículos é dito que quem santifica e os santificados provêm todos de um só. Agora veja a semelhança com a igreja e como é dito nas Escrituras que tanto Cristo como a igreja provém de Deus. Referente a Cristo, João 13:3 diz: Ele, sabendo que o Pai dera todas as coisas nas suas mãos, e procedera de Deus e ia para Deus. Com referência à igreja, se diz em 1 João 4,6: Nós nos originamos de Deus. Quem obtiver conhecimento de Deus nos escuta. Quem não se originar de Deus não nos escuta. É assim que reconhecemos a expressão inspirada da verdade e a expressão inspirada do erro. Ainda nesses 3 versículos é dito que Cristo louva a Deus no meio dos seus irmãos. Navegando nas Escrituras, podemos confirmar em Mateus 26:30 que Cristo cantava louvores com seus discípulos. Dentre esses 3 versículos, no versículo 12, Cristo diz que declararia o nome de Deus a seus irmãos. Em outra ocasião falaremos sobre qual é este nome de Deus, mas vamos confirmar a quem Cristo declarava o nome dele, o nome de seu Pai, aliás. João 17, versículo 6, versículo 11 e o versículo 12 nos revela, diz assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. O versículo 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. O 12. Quando eu estava com eles, costumava vigiar sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. E tenho-os guardado, e nenhum deles está destruído, exceto o filho da destruição, para que se cumprisse a Escritura. Todos sabemos que aqueles que Deus deu a Cristo foram seus discípulos. O versículo 24 de João 17 confirma isso. Foram a esses a quem Cristo revelou o nome do Pai. Ainda no texto diz, de Hebreus: Aqui estou eu e as criancinhas que Deus me deu. Será que a Bíblia chama de igreja, a igreja de criancinhas? 1 João capítulo 2, versículo 1 e o 18 chama a igreja de criancinhas, de filhos como comparativo de pessoas inocentes e que buscam
um coração puro. Esse é o sentido aqui. Compare também com Provérbios capítulo 8, versículo 31, onde mostra o tamanho da alegria de Cristo com os humanos. A propósito, vou te contar um segredo. Provérbios, desde o primeiro capítulo até o capítulo 31, é Cristo falando e não Salomão. Hebreus 2,13 faz referência a Isaías 8,18. Algumas traduções rezam: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Mas é importante notar que a ênfase aqui não é de paternidade, mas de união, semelhança, propósito. Ou seja, aqui está Cristo e os inocentes e justos que Deus deu para Cristo tomar conta e preparar. Outro detalhe nesses textos é o fato de Cristo chamá-los de irmãos, dizendo: declararei o teu nome aos meus irmãos. Observe que não se diz declararei o teu nome aos meus filhos, mas sim irmãos. Cristo tem irmãos, sim, tem, e a sua noiva, e é a sua noiva e futura esposa. Onde mais vemos esses irmãos de Cristo? Bem no dia da manifestação, eles estarão lá para servirem de base para o julgamento. Cristo se dirige a eles como irmãos. Você pode verificar isso em Mateus 25:40 e o versículo 45 também. Romanos capítulo 8, versículo 29 arremata este assunto, nos revelando que Cristo é o primogênito dentre os seus irmãos. Vamos ler? Diz assim, porque aqueles a quem deu seu primeiro reconhecimento, a esses também predeterminou ou predestinou que fossem modelados segundo a imagem de seu Filho, para que este fosse primogênito entre muitos irmãos. Ora, se Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, segue que ele tem como família seus irmãos. Por último, ainda analisando o contexto de Hebreus, capítulo 2, os versículos 16 e 17 se referindo ao auxílio que seus irmãos recebem de Cristo, deixa claro que Cristo auxilia a descendência de Abraão. Essa descendência são seus próprios irmãos, e o próprio Cristo é o descendente de Abraão. Você pode confirmar isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, e o versículo 29, que diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e a descendentes, como no caso de muitos, mas como no caso de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Agora o 29, referente à igreja, diz: além disso, se pertenceis a Cristo, sois realmente descendente de Abraão, herdeiros com referência a uma promessa. Portanto, tanto a igreja quanto o Cristo descendem de Abraão pelo fato de serem filhos da fé e da promessa. Em consequência disso, todos os que compõem a igreja, visto que também são descendentes de Abraão, são irmãos de Cristo. Ora, todos os filhos da fé são irmãos de Cristo. E não é isso o que se espera da igreja? Que sejam filhos de Abraão, o pai da fé? Anotaram as semelhanças com a igreja? Concluindo e recapitulando. Assim como a igreja, seus irmãos são, primeiro, santificados. Logo após santificar a igreja, ela é recebida como esposa. Segundo, tanto Cristo como seus irmãos se originam de Deus. Terceiro, tanto a igreja quanto a seus irmãos, Cristo declara o nome de seu Pai. Quarto, Cristo louva a Deus tanto com seus irmãos quanto com a igreja. Quinto, Cristo chama seus irmãos de criancinhas, assim como João chama a igreja. Sexto, Cristo é chamado de primogênito e sumo sacerdote entre seus irmãos, assim como a igreja tem no seu meio um sumo sacerdote. Você pode confirmar isso em Hebreus, capítulo 7, versículo 18 até o 28. Sétimo, seus irmãos, assim como Cristo e como a igreja, são chamados de filhos da fé e filhos de Abraão. Agora, calculando. Ora, se são todos filhos do mesmo pai e da mesma fé, segue que são todos irmãos. Se são todos irmãos e são todos igreja, e Cristo se casa com a igreja, segue que Cristo se casa com os seus irmãos. Portanto, a igreja escolhida para morar com Cristo nos céus, tendo Cristo como seu cabeça, são seus irmãos espirituais. Bem, agora que chegamos até aqui e provamos pelas Escrituras que o casamento de Cristo é realizado com seus irmãos, segue que o casamento não ocorre com seus filhos. Se não ocorre com seus filhos, segue que a noiva é um número limitado, os quais os filhos não entram. Se você é irmã ou noiva, não pode ser filho do seu noivo. Está claro isso? Portanto, os que noivarão com Cristo são um número, e os que serão filhos de Cristo serão outro número. Não são do mesmo grupo. Quanto aos filhos de Cristo e de sua futura esposa, o que farão,
onde morarão, que propósito Deus tem para esses filhos de Cristo, quando eles se tornarão filhos, isso é um assunto que vamos considerar no outro vídeo, assim que terminarmos essa sessão escatológica. Bem, finalizamos mais um vídeo, e se você gostou do vídeo, peço que dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, que se eu souber responder, responderei o mais breve possível. Um grande abraço e aguarde o próximo vídeo.